Bem-vindo a mais um Médico de Família. É um prazer enorme estar na sua companhia. Hoje vamos voltar a falar de cancro. É verdade que em programas anteriores já falámos de cancro, mais concretamente falámos das causas do cancro e também falámos, ficou de falar, assim é que é, do tratamento, que não tivemos tempo de falar, portanto, nos programas anteriores. E é por isso que temos mais uma vez a doutora Cláudia connosco. Cláudia, bem-vinda. Olá, mais uma vez, é um prazer estar aqui e é verdade, já falámos de o que é o cancro, como se desenvolve o cancro, as suas causas, fatores de risco e agora vamos falar dos tratamentos convencionais do cancro. Quando nós falamos em tratamento do cancro, claramente algumas coisas vêm logo à nossa mente, até porque infelizmente muitas pessoas hoje em dia padecem de cancro e passam por esses tratamentos, como a cirurgia, quimioterapia, radioterapia. Mas é muito mais do que isso, é bastante complexo. Não tenho a menor dúvida da tua capacidade de síntese, nem a tua forma clara e eficaz de explicar, mas é um desafio, porque realmente são muitos e complexos, não é? É verdade, eu vou tentar resumir e explicar um bocadinho os conceitos, porque como já falámos em programas anteriores, o próprio cancro é um conjunto de doenças, porque depende do tipo de órgão que é atingido, o tipo de células desse órgão e os tratamentos são realmente individualizados. Mas essencialmente, assim, a grosso modo, dos tratamentos convencionais existe a cirurgia, existe a quimioterapia, radioterapia, como já falaste, e agora mais recentemente a hormonoterapia e a imunoterapia. Vamos começar pelo método mais antigo de tratamento do cancro, que já vimos que o cancro é como doença conhecida no nosso planeta há séculos. A cirurgia realmente é a forma de tratamento mais antiga, mas claro, com o passar dos anos, com a evolução das tecnologias, é cada vez mais eficaz, menos invasiva e é o tratamento de primeira linha, primeira escolha, em muitos cancros. Qual o objetivo da cirurgia? Pode ter vários objetivos ou em determinado paciente ter um destes objetivos. Pode ser a cura daquele cancro, pode ser o aumento da esperança de vida, pode ser o aumento da qualidade de vida. Tudo depende realmente da pessoa que nós temos para tratar, do tipo de cancro, das suas dimensões, do seu nível de estadiamento, a forma como está disseminado ou não. Isso quer dizer que mesmo só falando da cirurgia, é um grupo grande com vários tipos de cirurgia que vão responder a essas necessidades que estás a mencionar. Exatamente. Existem vários tipos de cirurgia e depende do objetivo que queremos atingir. Eu vou dizer primeiro os nomes e depois vou explicar um bocadinho cada uma delas. Ok. Existe a cirurgia diagnóstica, a cirurgia preventiva, a cirurgia radical, a cirurgia citorredutora ou para excisão de metástases, a cirurgia paliativa, a cirurgia de urgência e a cirurgia reconstrutiva. Vamos começar pela primeira. A cirurgia diagnóstica é realizada com o objetivo de, primeiro, saber o diagnóstico ao pormenor, ou seja, esclarecer mesmo aquela doença. Imaginemos, em exames de imagem, por exemplo, ecografia, TAC, ressonância, percebemos que aquela pessoa tem um tumor, uma massa. Mas as imagens não esclarecem que tipo de tumor. É preciso fazer uma cirurgia para fazer uma colheita de tecidos. Tal biópsia, não é? Exatamente, ou colheita que vai para exame anatomopatológico, histológico, para estudar estas células, para ter a certeza do tipo de tumor, benigno ou maligno cancro que temos, realmente, e que tipo de células é que temos à nossa frente. Isto realmente serve só para confirmar ou excluir um diagnóstico. Cirurgia diagnóstica. Temos, por acaso, também uma que é preventiva, ou seja, a pessoa pode nem ter cancro, mas realizar uma cirurgia para evitar o cancro. E explicando aqui um exemplo básico, eu penso que todos nós conhecemos pessoas, familiares ou amigos que já passaram por estas circunstâncias. Vou dar um exemplo. Pessoas que tenham pólipos no intestino. Os pólipos são excisados, que vão para a análise. A grande maioria, felizmente, são benignos, mas é uma forma de cirurgia preventiva. Porque realmente faz a polipectomia, tiram-se os pólipos para evitar que aquele pólipo evoluísse para uma neoplasia, um cancro, um tumor maligno. Outro exemplo é algumas lesões da pele, que nós sabemos que não são ainda malignas, mas que pelas suas características, tipo de células, podem desenvolver-se em cancro. E nesse caso faz-se uma cirurgia com a excisão dessas lesões
para evitar o aparecimento de cancro. Mesmo em questões de, eu estou-me a lembrar, por exemplo, também bastante comum, cancro da mama, sobretudo quando há historial familiar e há ali algum risco até hereditário, que muitas vezes fazem também a retirada total exatamente como prevenção, não é? Sim, há alguns tipos de cancro da mama, porque há vários tipos, dependendo das células, em que realmente seja genético. Imagine que uma mulher tem uma irmã ou uma mãe com um determinado desse tipo de cancro, que é transmitido geneticamente, faz um estudo genético e aquela mulher sabe que tem os genes para aquele cancro. Ela pode optar por uma mastectomia radical, que é a excisão realmente dos seios, para evitar que evolua para cancro. Mais uma vez, temos uma cirurgia preventiva. Alguém que ainda não tinha cancro, mas fez uma cirurgia para realmente não vir a ter cancro. Temos também a cirurgia radical, que tem por objetivo retirar toda a massa tumoral. Para maior segurança, nós sabemos que as células recebem fluxo, não só de sangue, mas também de linfa e drenam. E então, quando nós temos um determinado tumor, faz o chamado esvaziamento ganglionar. Faz parte da cirurgia radical para ter a certeza que aquele tumor não ficou disseminado também nos gânglios ali naquela região. Se o tumor é grande e invade significativamente o seu tecido de origem e impede esta cirurgia radical, pode haver duas hipóteses. Pode-se fazer radioterapia e ou quimioterapia antes da cirurgia pré-operatória, que se chama neoadjuvante. Os tratamentos que se faz antes da cirurgia dá-se este nome, neoadjuvante. O que se faz depois da cirurgia é adjuvante. E esta radio e ou quimioterapia neoadjuvante serve para reduzir a massa tumoral para que permita que essa cirurgia radical seja realmente efetiva. Se isto não for possível, pode-se fazer uma cirurgia citorredutora, que é realmente reduzir o tamanho da massa, para depois poder ser eliminado por completo este tumor, seja por radio ou por quimioterapia. Claro. Exatamente. E tudo isto nós vemos aqui, que só nestes bocadinhos que já aqui falámos, que é muito individualizado o tratamento. Cirurgia paliativa é quando um tumor metastiza e opta-se por retirar essas metástases. Vou dar um exemplo. Alguém que teve, por exemplo, um cancro da mama ou um cancro do cólon, do intestino grosso, e que tem metástases no fígado. Dependendo do tamanho, da localização e do número de metástases, a equipa que trata esse paciente pode optar por fazer realmente uma cirurgia para a excisão de uma ou duas metástases que estejam naquele fígado. Isto é um exemplo prático. Pode ser usada também a cirurgia paliativa só para reduzir sintomas ou desconforto. Imaginemos alguém que tem um tumor no intestino inoperável, por exemplo, que já não é possível tratar no sentido, com o objetivo de cura, aquele paciente. Mas aquele tumor está a obstruir o intestino. Pode-se fazer uma cirurgia paliativa só para reduzir a massa tumoral que permita que o intestino funcione dentro da sua capacidade durante mais algum tempo. Para trazer melhor qualidade de vida também ao paciente, não podendo de todo resolver o problema, não é? Exatamente. É um tipo, no fundo, de cirurgia só para controle de qualidade de vida, não é para cura. A cirurgia paliativa também pode ser utilizada, por exemplo, para tratar a dor, que pode ser difícil de controlar através de outros métodos. E ajuda a aliviar problemas causados pelo cancro e, como tu disseste, dá melhor qualidade de vida. Temos também a cirurgia de urgência, que são naquelas situações em que temos um doente oncológico e que de repente surge um imprevisto e é uma emergência e tem que se operar de urgência. Exemplo, alguém que tem um cancro no estômago, está à espera há uns dias da cirurgia programada, ou para quimio, ou para rádio, seja qual for o tratamento, e de repente a pessoa começa a vomitar sangue. Faz-se exames e percebe-se que realmente houve uma perfuração daquele intestino. Uma perfuração do estômago, perdão, do exemplo que estava a dar. Essa perfuração tem que ser operada de urgência. Portanto, é uma cirurgia de urgência. Não trata o cancro, não retira a massa tumoral toda, o seu objetivo é só estabilizar aquela situação aguda. O outro tratamento, seja de cura ou de prolongar a vida, é, pois, programado para outra altura. Temos também a cirurgia reconstrutiva,
que é utilizada para resolver sequelas dos tratamentos do cancro e pode ser a posterior de uma outra cirurgia radical ou outro tipo de cirurgia, que pode afetar o órgão daquela pessoa ou a sua qualidade de vida ou simplesmente por razão estética. A mais conhecida é a reconstrução mamária após, por exemplo, uma mastectomia, que é a excisão de uma mama por completo. E normalmente, num segundo período, após os tratamentos, faz-se uma reconstrução mamária. E cada vez também tem vindo a evoluir mais e com melhor qualidade, esteticamente e até em conforto para a mulher. Estes são os tipos de cirurgia. Eu até posso repetir os nomes, porque são muitas, para tentar ficar aqui na mente dos nossos espectadores e dos nossos ouvintes. Vimos a diagnóstica, só para ter a certeza, ou excluir, ou ter a certeza do diagnóstico de cancro. A preventiva, alguém que sabe que tem problemas que podem evoluir para cancro, faz-se uma cirurgia para tirar essas lesões pré-malignas. A radical, para a excisão de toda a massa tumoral. A citorredutora, para reduzir só o tamanho do tumor, permitir outro tipo de tratamentos ou para a excisão de metástases. A cirurgia paliativa, só para dar mais qualidade de vida, para evitar mal-estar daquele paciente. Cirurgia de urgência, só para resolver situações agudas que surjam relacionadas com aquele tumor, não é para realmente cirurgia radical do tumor. E a cirurgia reconstrutiva, para resolver sequelas da cirurgia radical em termos de funcionamento ou em termos estéticos. Muito bem. Cláudia, vou-te pedir uns segundinhos, é mesmo só uns segundinhos, para fazermos um pequenino intervalo. Temos ainda vários tipos de tratamento para falar, mas não tão complexos como este. É mesmo já a seguir um pequenino intervalo, onde tenho também uma oferta para si. TV Novo Tempo, o canal da saúde, o canal da esperança. Estamos de volta, como lhe disse, foi apenas mesmo alguns segundinhos e a oferta que eu tenho para si provavelmente já conhece. Se não conhece, pois bem, fica a conhecer. É este guia de estudo da revista A Máquina Humana, fantástico, com um conjunto de lições, de dicas, conselhos muito práticos para um estilo de vida mais saudável, para uma alimentação mais saudável, coisas como preparar alimentos de forma saudável, pequenas coisas, pequenos hábitos que pode mudar na sua vida para ter um estilo de vida mais saudável. Tudo isto gratuitamente. O que tem a fazer é apenas enviar-nos uma mensagem para o 933 9392 91 933 939291. Apenas escrever a frase máquina humana para nós sabermos que é este guia de estudo a que se refere. Depois entraremos em contacto consigo para lhe oferecer gratuitamente. É para todos aqueles que nos ligarem, temos revista para todos, por isso basta nos enviar a sua mensagem. Ficamos à sua espera. Cláudia, temos então vários tratamentos ainda por falar, alguns deles até por inerência, já falaste, como a radioterapia, a quimioterapia. Vamos começar pela radioterapia. Muito bem. É a utilização de radiações ionizantes para tratar alguns tipos de tumores. As radiações ionizantes são radiações eletromagnéticas de alta energia, são semelhantes às que utilizamos na radiologia para fazer o raio-x, radiografias, ou as TACs, mas com muito mais energia focada, por assim dizer, em determinada localização. Mais invasiva também. Sim, é esse o objetivo. Como é a forma de atuação destas radiações eletromagnéticas, ondas eletromagnéticas? Elas destroem o DNA ou ADN, portanto o código genético, das células tumorais. Porquê? Porque quando as células se replicam, e explicámos aqui já num programa como se forma o cancro na sua origem, no momento em que uma célula-mãe se vai dividir em duas células filhas, a sua cadeia de ADN tem que se desenrolar para criar cópias. As células ficam suscetíveis a vários fatores que podem alterar o seu código genético ou destruí-las. E é no momento da replicação que estas radiações ionizantes vão atuar e destruir estas células. Estas novas células, não é? Exatamente. Ou seja, elas atuam nas células que se multiplicam rapidamente, que é uma das características das células oncológicas. Como têm uma replicação rápida, são mais suscetíveis à radioterapia. E assim, o objetivo é contrariar este crescimento descontrolado, que é uma característica dos cancros, erradicar o cancro, em alguns casos,
Noutros casos, abrandar o seu desenvolvimento ou simplesmente aliviar alguns dos sintomas que aquele cancro está a provocar. Todas as células que se dividem mais rapidamente vão estar suscetíveis. As células cancerosas, claro, por inerência, pelas suas características, porque realmente crescem rapidamente e reproduzem-se a uma velocidade maior. Há 2 tipos essenciais de radioterapia. E se calhar já conheceste alguém ou conheces alguém que já fez os 2 tipos. Há a radioterapia externa, em que o eixo da radiação é dirigido a uma zona específica do corpo onde está o tumor. Normalmente a pessoa, antes de ir fazer radioterapia, vai a uma consulta para planear esses tratamentos. E é feita uma marcação mesmo na pele, por exemplo, de qual a zona que vai ser irradiada, dependendo da localização, do tamanho e do tipo de tumor. Os efeitos secundários vão depender de qual é a zona irradiada. Por exemplo, se é no abdômen, atinge o aparelho digestivo, pode dar as náuseas e os vômitos. Se é, por exemplo, na mama, essencialmente é pele, pode dar queimaduras da pele. Existe, pois, a radioterapia interna ou braquiterapia, quando as ondas eletromagnéticas são colocadas perto ou no interior do tumor, através de outros aparelhos. Vou dar um exemplo. No cancro da próstata, é utilizado com pequeninas agulhas. Quando os homens vão fazer o tratamento, são colocadas diretamente dentro da próstata. É um tratamento mais localizado. Claro que tem menos efeitos secundários do que a radioterapia externa. Porque é menos invasivo, claro. Exatamente. E normalmente a radioterapia é sempre feita em conceito de hospital de dia. Quando é que pode ser feita a radioterapia? Já falámos aqui há pouco um bocadinho quando falámos da cirurgia. Pode ser feita antes ou depois da cirurgia, neoadjuvante ou adjuvante. Pode ser feita também durante uma cirurgia. Durante a cirurgia, no momento, pode-se também dar uma sessão de radioterapia. E pode ser feita também antes ou depois de quimioterapia. A radiação é prejudicial para as células que se reproduzem rapidamente. Claro que vai ser prejudicial para as nossas células saudáveis também. Claro. Dependendo da zona radiada. Para evitar um pouco esses efeitos, a radioterapia é dividida em sessões. Para não ser uma potência energética tão elevada, é dividida em várias sessões diárias, normalmente. Chamam-se as frações. O número de tratamentos ou de semanas de tratamento depende do tipo de tumor. E cada sessão pode durar poucos minutos ou até 30 minutos. Efeitos secundários que pode dar depende da zona irradiada, no caso da radioterapia externa, mas em geral pode dar o cansaço, que pode ser mental e ou físico. E estes efeitos secundários que são mais associados à zona irradiada são reversíveis e podem ser controláveis com alguns fármacos e algumas opções alimentares que ajudam o nosso corpo a regenerar mais facilmente as células saudáveis que estão a ser atingidas por aquelas radiações ionizantes. Depois temos a quimioterapia, que todos já ouvimos falar também. O princípio de atuação é semelhante ao da radioterapia. Aqui não é por radiação, é por fármacos, nós chamamos citostáticos, que eles realmente vão destruir. Citostáticos chama-se mesmo célula a parar de reproduzir. Todas as células que se reproduzem rapidamente. Atinge essencialmente as células, portanto, cancerígenas, no momento da sua divisão, mas claro que vai atuar em todas as células do nosso organismo, de órgãos ou sistemas, que por natureza se multiplicam rapidamente. Temos o exemplo da nossa pele. O cabelo, por aí fora, não é? Pele e acessórios, que inclui os pelos e os cabelos, tudo o que é os folículos pilosos. Temos as células do sangue, tanto a linha vermelha, os eritrócitos ou glóbulos vermelhos, como os leucócitos ou glóbulos brancos, que são células que se reproduzem também frequentemente. As próprias mucosas, a parte dentro da boca, do aparelho digestivo, a vagina, tudo o que é mucosas, e a parede interna do próprio aparelho digestivo, porque são células que, de uma forma geral, se reproduzem rapidamente. E com mais frequência também, não é? O que significa claramente que percebemos logo a diferença grande entre radioterapia e quimioterapia, o quão a quimioterapia é muito mais invasiva porque o seu efeito é generalizado, não é? Exatamente. Portanto, ela é administrada e atua
a nível geral, enquanto que a radioterapia é mais focalizada, localizada, mediante o tipo de tumor que nós temos. Assim como a radioterapia, a quimioterapia também pode ser antes da cirurgia para reduzir a massa tumoral, que depois permite a tal cirurgia radical que extrai toda a massa, neoadjuvante, ou pode ser depois da cirurgia ou radioterapia para reduzir a probabilidade de recidiva ou de metastização daquele tumor. Ou pode ser simplesmente uma quimioterapia de manutenção para atrasar o reaparecimento da doença. Ou pode ser de consolidação, que se utiliza o mesmo medicamento que se utilizou na eliminação do cancro. Também é muito frequente, não é? Sim. Ou de intensificação, quando se utiliza um fármaco diferente que já se utilizou anteriormente. Outros ciclos diferentes de quimioterapia com fármacos diferentes para intensificar o efeito. A paliativa está associada também à radioterapia para aliviar sintomas e prolongar a esperança de vida, em situações em que não é possível curar. Normalmente, para a quimioterapia ser o mais eficaz possível, diminuir a resistência do cancro, reduzir as doses e os efeitos secundários de cada produto, administram-se não um citostático, não um fármaco, mas habitualmente 2, 3 e, em alguns casos, 4. Raramente se utiliza só um citostático. Que acabam por trabalhar de forma complementar, não é? Exatamente. Porquê? Porque se utilizássemos só um, para ser eficaz, nós teríamos que utilizar doses maiores. Doses maiores iriam implicar maiores efeitos secundários. Assim, utilizando vários fármacos em doses menores, diminuímos os efeitos secundários. Por outro lado, como atuam em vertentes diferentes, complementam-se, diminui a resistência do cancro ao tratamento. E assim, reduzimos as doses e os efeitos secundários. Como tu já disseste há pouco, como realmente os citostáticos atuam essencialmente nas células que se reproduzem rapidamente, perfeitamente percebemos quais são os efeitos secundários mais comuns da quimioterapia. Atenção que isto é muito variável de tipos de quimioterapia. Temos essencialmente no sangue, da anemia, porque os glóbulos vermelhos renovam-se frequentemente, portanto, a quimioterapia e os citostáticos acabam por destruir mais glóbulos vermelhos, mais facilmente há a formação de trombos, de coágulos, a queda de cabelo em alguns tipos de quimioterapia. Também conhecemos de certeza pessoas que fizeram quimioterapia que não tiveram esse problema da queda do cabelo. Como atinge também a parte do tubo digestivo, as náuseas, os vômitos muito associados à quimioterapia, as diarreias, perda de apetite, a própria irritação, sensação de calor, mal-estar dentro da boca, da mucosa oral. Atinge a parte muscular, o cansaço muscular, diminuição dos reflexos. Pode, associado a todo este quadro de efeitos secundários, vir também insónias, depressão e ansiedade. A fertilidade pode ficar comprometida, porque realmente o nosso sistema reprodutor tem as células que se reproduzem também rapidamente. Depende do tipo de tumor de origem, depende do tipo de quimioterapia, mas em algumas mulheres e em alguns homens também pode ficar realmente comprometida a sua fertilidade. E claro, se atinge glóbulos vermelhos, atinge glóbulos brancos, que são constituintes essenciais do nosso sistema imunitário, portanto a imunossupressão, debilidade maior do nosso sistema imunitário leva a maior suscetibilidade às infecções. A quimioterapia pode ser distribuída também, é distribuída por ciclos, assim como a rádio por frações, ciclos que podem durar 3 a 6 meses, dependendo do tipo de tratamento e do tumor. Pode ser por via oral, em que a pessoa toma uma cápsula ou um comprimido em casa, ou pode ser por via endovenosa e é feita em hospital de dia. A pessoa vai lá fazer o tratamento, daí a X semanas vai fazer a sessão seguinte e dura umas horas. Falando agora de tratamentos mais recentes, da hormonoterapia, que não é nunca utilizada isoladamente, é sempre em associação com outros tratamentos, por exemplo, com a quimioterapia, e são fármacos desenvolvidos para reduzir a produção de determinadas hormonas ou reduzir a sua ação sobre células que têm receptores para hormonas. Tudo depende do tipo de tumores que realmente em que a parte hormonal possa afetar. Na realidade, é apenas um tratamento complementar para tornar o tratamento principal mais efetivo, não é? Exatamente. E é essencialmente em tipos de tumores que dependem ou que podem vir a recidivar por efeitos hormonais. Exemplo da mama, do ovário, da próstata e do rim. Claro que depende tudo da fase em que está o desenvolvimento tumoral e realmente é para diminuir, como tu disseste, a probabilidade de disseminação do tumor. Temos a imunoterapia,
mais recente, não atua propriamente no cancro, mas atua no sentido oposto. Vai aumentar a probabilidade do nosso sistema imunitário reagir. Já vimos que a probabilidade de desenvolver cancro depende muito do nosso sistema imunitário. A imunoterapia tem por objetivo realmente estimular o nosso sistema imunitário a reconhecer que aquelas células específicas são cancerígenas e tem que as destruir. Isto acontece em alguns tipos de tumor, sobretudo da pele, o melanoma, algum tipo de tumores do pulmão e da cabeça e do pescoço em estadio mais avançado, a imunoterapia. Muito bem. Cláudia, eu retive, quando tu estavas a falar sobre radioterapia e dos efeitos secundários da radioterapia, que tu mencionaste alimentos que ajudavam nos efeitos secundários. Eu proponho então que num programa futuro nós possamos falar, porque eu quero saber muito que alimentos são esses. Estou já muito curioso. Para si que está desse lado, sabia, por exemplo, que os alimentos que têm diretamente e indiretamente a ver com a alimentação é quase 1/3 de todos os cancros? Pois bem, nesta revista, nesta guia de estudo que eu tive a oportunidade de lhe oferecer depois do intervalo e que lembro mais uma vez, tem aqui precisamente muitas dicas, muitos conselhos práticos que podem, por exemplo, ajudá-lo a prevenir grande parte dos cancros. E o melhor que tudo é que é totalmente gratuito. Basta enviar-nos uma mensagem para o 933 93 92 91. Depois entraremos em contacto consigo para lhe enviar este guia de estudo pelo correio. Dizer-lhe também que se não teve a oportunidade de assistir a este programa na íntegra, ele estará disponível nas plataformas quer na rádio rcs.novotempo.pt, quer também no YouTube da Novo Tempo Portugal. Marcamos encontro para o próximo programa. Continuação, foi um prazer estar na sua companhia. Até lá, se Deus quiser.